Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura para o signo de Sagitário. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul em Sagitário. Essa leitura vale. E curtam, comentem, sigam meu canal, me ajudem a crescer. Vamos lá, vamos ver o que hoje as cartas têm para dizer para o signo de Sagitário. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Vamos lá. A força, 3 de espadas, a torre, 9 de ouros, o louco, cavaleiro de paus, rei de ouros, o papa, valete de paus, 8 de paus, ás de copas, 3 de ouros, ás de ouros e 3 de paus. E no fundo do deck, 2 de copas. Então vamos lá, né? E, gente, olha, a primeira carta que saiu aqui foi a força. É como se alguém tivesse aqui lutando contra si mesmo, né? Contra seus impulsos, contra seus instintos. Ela tá domando aqui realmente alguma questão interna, né? Porque como saiu aqui o 3 de espadas, é como se alguém foi machucado, foi ferido. Então alguém aqui tá muito mal, né? Tá muito decepcionado. E aqui a torre é como que essa situação aqui de decepção do 3 de espadas causou essa torre. É como se toda a ilusão dessa pessoa sobre essa situação ela caísse. E isso causou aqui esse 3 de espadas, né? Essa dor, essa mágoa. E ela tá como se fosse aqui se segurando, domando aqui os instintos mais primitivos dela internamente, né? E é como se essa pessoa, ela tivesse plantado alguma coisa muito poderosa, né? Porque saiu aqui o 9 de ouros. Então é como se ela precisasse ou contasse em receber uma recompensa. E só que veio a torre, né? Então assim, meio que a pessoa, eu sinto que ela tá aqui talvez até numa transição, mas ela sabe que ela plantou, e quem sabe o que planta não teme a colheita, né? Mas aqui no centro do jogo saiu louco. É como se ela estivesse no momento de sair ali dessa situação de torre que causou de mágoa, de tristeza, para começar uma nova jornada. Até porque o louco, ele vem aqui falando sobre essa nova jornada, que essa pessoa vai se jogar aqui no novo, no desconhecido, e vai ter muito movimento aqui, ousadia, porque o Cavaleiro de Paus, ele fala sobre isso, né? Sobre o fogo, sobre a ousadia, sobre o querer. E eu sinto que essa pessoa aqui, ela veio pro Rei de Ouros. O Rei de Ouros, ele fala muito sobre sucesso, sobre plenitude, sobre abundância. Porque o Rei de Ouros, ele sabe o valor que ele tem, porque tudo que ele toca se torna ouro. Porque ele é um Rei de Ouros, né? Então é como se fosse aquela pessoa assim que sabe que ela tem um valor, que ela é poderosa e sabe o valor, o poder, que é uma pessoa magnética, poderosa, iluminada. Então aqui fala muito sobre o valor pessoal, né? Se reconhecer como uma pessoa de valor e não deixar que ninguém te diga que não é. E aqui saiu a carta do Papa. É como se houvesse aqui uma ajuda espiritual, até talvez para ter essa cura ali do 3 de espadas e essa torre, para tirar essa pessoa dessa zona de tristeza ali, de caos, para trazer ela realmente para uma nova jornada. E esse balete aqui de pausa é como se fosse um sentimento sincero de mudança surgindo. É como se fosse uma faísca de fogo do novo. Muito bom. E aqui é a materialização desse desejo por conta do Ás de Ouros aqui. E aqui é uma carta de movimento, é o 8 de paus, é como se falasse vai e faça.
Então, é como se a espiritualidade, tudo, tivesse ali em movimento para que essa pessoa se movimente e saia desse momento torre aqui, porque tem ajuda espiritual para crescer, para transformar, e vai ter esse movimento. É como se essa pessoa que ela precisasse tomar uma decisão, e ela já tomou, ela já vislumbra ali as possibilidades de caminho. Ela já está, meio que ela está sendo caminhando já, né, para as possibilidades, porque ela já sabe que em que caminho entrar. E esse caminho ele vai trazer um amor profundo por conta aqui do Ás de Copas, né? E também aqui no fundo do deck tem o 2 de Copas, que é como se fosse essa nova jornada vai trazer um amor equilibrado. E aqui, ó, o Valete de Copas, a Imperatriz, é como se esse rei de ouros aqui manifestasse uma imperatriz, ou seja, uma pessoa que é o 2 de copas dele, né? Ou seja, um casal poderoso, né? Então, assim, ele sabe o valor que ele tem, então ele sabe que ele merece uma imperatriz que é poderosíssima. E essa pessoa, ela vai manifestar nessa nova jornada que ela vai começar a brilhar, né? Sagitário, que legal. Vamos confirmar aqui nesse outro baralho. Vamos ver, signo... Meu Deus. Signo de Sagitário. Eu sinto que essa pessoa, ela tá saindo, né, de um momento muito difícil da vida. Sagitário, 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 Sagitário. Vamos lá. Então, ela tá meio que saindo mesmo do caos para entrar num momento de vida mais equilibrado. Sagitário, 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 Sagitário. Então vamos lá, gente, ó. Ah, eu nem fui falando as cartas, né? Tô aqui interpretando e ó, essa carta Bittersweet, ela fala como se fosse alguma coisa agridoce, é como se fosse a carta da temperança. É como se fosse o tempo, né, para trazer equilíbrio aqui para a situação, o tempero equilibrado, harmônico. Isso aqui tá ligado ao chakra do laríngeo, né, da garganta. Então é como se algo fosse equilibrado com a fórmula perfeita ali, ó. Você vê, ela tá presenteando a outra com um bolo, então tá trazendo equilíbrio aqui para as relações. Aqui é facade, fala sobre como se fosse fachada. Então é como se tivesse que tomar cuidado com alguma coisa que está oculta, né? Por quê? Porque alguém está sendo falso, tá ali só de fachada, com máscaras. E do lado da carta da fachada, que está ligada ao plexo solar, e o plexo solar fala das relações, saiu a carta Trickery, que fala sobre artimanhas. Aqui é como se eles estivessem aqui fazendo um acordo, né? Umas artimanhas, isso aqui tá ligado ao cardíaco. Então, toma cuidado, né, com alguma coisa. Eu acho que isso daqui que causou o 3 de espadas, que alguém fez alguma coisa que magoou muito o Sagitário, que foi essas artimanhas, essa coisa que foi falsa. E aqui, por isso que eu falei que tem alguma coisa que tá misteriosa, tá oculta. É como se o Sagitário não visse algum movimento, porque saiu aqui misticismo, né? Algo que tá místico. É como se fosse a sacerdotisa. Então é como se alguém não falasse alguma coisa e ocultasse. E só que isso vai vir à tona. Esse daqui tá ligado ao chakra do terceiro olho. E saiu aqui Soulmate, que fala sobre almas gêmeas. E do lado saiu Fé. E essa aqui é ligada ao chakra base, e esse aqui é o chakra do terceiro olho também. Então, é como eu falei pra vocês, que alguém que tinha uma relação ali muito poderosa, né? De um rei de ouros com uma imperatriz. E essa relação é uma relação de almas gêmeas. E para que, se esse casal, né, ainda vai acontecer, é para ter fé. Mas eu sinto com essa carta aqui da fé e esse misticismo, é como se fosse alguém do passado que vai retornar, para trazer esse equilíbrio para a relação.
E por isso que a fé tem que ser mantida aqui, até porque saiu também a carta do milagre. Você vê, essa aqui é uma árvore que ela foi cortada, e é como se a árvore ela fosse renascer aqui, né? O espírito da árvore. Então, algo não tá morto. Por isso que eu tô te falando que eu acho que alguém do passado uma conexão de alma gêmea e essa pessoa deve retornar. Só que ela agora deve retornar como imperatriz, né? Talvez antes ela seria só uma rainha de ouros. Para trazer equilíbrio para essa relação, que é um milagre, e para ter fé nessa história, né? Que essa história ainda não acabou. E aqui fala, no final do deck, fala sobre se divertir, né? Sobre se divertir. Olha, 3 cartas do chakra da duplexo, então é como se as relações, né? Elas estivessem muito sendo colocadas para Sagitário, que é um signo que adora, né? Se relacionar, um signo livre. Então pede para que você se divirta, para você retirar o que não serve mais, mas que você se ilumine. Então, muito legal, assim, né? Tudo isso, né, que vai acontecer. E vamos tirar o último conselho aqui desse baralho de acordos espirituais aqui. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Vamos ver o que as cartas têm para dizer pro Sagitário. A lição do amor incondicional inicia pela própria pessoa, depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais e, por fim, o planeta Terra. Então, gente, aqui tá pedindo como se fosse para que você tenha amor próprio. Então, é como se talvez aquela pessoa ela não fosse rei de ouros, né? Ou seja, ela não reconhecia que ela era uma pessoa valorosa. E essa relação talvez acabou para essa pessoa se ver como alguém de valor. Quando alguém aposta todas as nossas fichas em algo, achando que a nossa felicidade depende disso ou de alguém, o passo seguinte, mais cedo ou mais tarde, é a decepção e a frustração. O que eu acabei de dizer, gente, eu adoro tarô porque as cartas confirmam o que a gente diz, né? É como se de fato a pessoa ela não se achasse poderosa ou precisou ali se conhecer para se tornar um rei de ouros e sentir que merece um amor de verdade, um amor que vale a pena. E talvez essa relação tenha acabado por conta desse desequilíbrio, né? Mas vai ter um retorno aí, um milagre. E, gente, até as cartas do plexo solar é ligado a ouro, ó. Então, vamos aguardar. Beijos, me sigam, curtam, comentem. Beijos, tchau. Até semana que vem.